Depois da derrota no meio de semana para o Juventude, o líder Flamengo quer voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e o adversário é o Cruzeiro, que vem subindo na tabela. Com as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse jogo? Vamos falar agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bets do Dia para falar de Série A do Campeonato Brasileiro. Tem Flamengo e Cruzeiro, tá? Jogo interessante aí neste domingo, duas equipes que estão na parte de cima na tabela. Vamos procurar as melhores odds, as melhores oportunidades no mercado de apostas. Eu terei a ajuda dele, do especialista Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos analisar esse duelo de gigantes do futebol brasileiro. Duas equipes ali no top 5 do Brasileirão, né, entre os 20% melhores colocados da nossa Série A. Vamos trazer o contexto das duas equipes, como chegam para esse confronto, estatísticas, números, informações, para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Bom, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, jogo válido pela 13ª rodada, né? O Brasileirão andando rápido aí, com rodadas no final de semana e também no meio de semana. Jogo às 6h30 da noite, então não dá para ver os jogos da Euro, tá? Então logo depois tem esse jogo interessantíssimo pela Série A. Vamos ver como chegam as equipes. Flamengo que na quarta-feira foi até Caxias do Sul e o tabu se manteve, tá? Perdeu para o Juventude 2-1, inclusive quem viu a análise a gente falou que é sempre muito difícil. Que era perigoso, né, o jogo. O Flamengo vencer lá. E perdeu 2-1 de virada, né? Até abriu o placar, mas o time jaconeiro fez 2-1 e manteve um tabu lá de 27 anos sem perder do rubro-negro carioca, mas mesmo assim o Flamengo se manteve na liderança pela derrota do Palmeiras, né? Que poderia ultrapassá-lo, o Palmeiras perdeu para o Fortaleza, então o Flamengo se manteve na liderança ali dividido com o Bahia, né? Que também tem a mesma pontuação. Cruzeiro, como a gente já disse, vem subindo na classificação, muito pelo fator casa, né, Matheus? Venceu os 5 jogos que teve como mandante, tem 20 pontos, então pode se aproximar da liderança, né? Um confronto direto ali, se o Cruzeiro sonha com título, é um jogo importantíssimo aí para Raposa. E aí, média de gols altas, né? Bem altas. Flamengo e Cruzeiro, ataques bons, e o Flamengo com uma defesa um pouco melhor do que a do time mineiro. A média de gols aí das duas equipes, né, somados gols marcados e gols sofridos, a gente tem aí aproximadamente 2,5 gols de média, tanto do lado do Flamengo quanto do lado do Cruzeiro. Em relação à Raposa, eu acho que é muito importante a gente destacar aqui o fato de que o Cruzeiro faz uma campanha sensacional em casa, como o Fábio bem mencionou, né, 5 jogos que disputou lá no Mineirão, venceu os 5, 100% de aproveitamento, e aí dos 6 jogos que jogou fora, o time só conseguiu conquistar 5 pontos, né, então é uma discrepância muito grande entre o fator casa e atuando como visitante. É um time que só conquistou uma vitória em 6 jogos que disputou no Brasileirão, atuando longe dos seus domínios. Então, importante a gente ter essa informação para o confronto. Vamos chamar os nossos padrões das equipes para a gente ver melhor estatísticas referentes aos últimos confrontos de Flamengo e de Cruzeiro. Bom, o Flamengo com seu ataque que dificilmente passa em branco, né? Sobretudo ali com o Pedro, marcou gol nos seus últimos 10 jogos, tá? O Flamengo não passou zerado aí nessas últimas 10 partidas. Já em relação ao Cruzeiro, a equipe nas suas 9 partidas mais recentes, em 7 delas a gente teve até 2 gols em cada jogo, tá? Então... Agora, boa parte deles tiveram exatamente 2 gols, né? Vários 2-0, 1-1, então... Então é um time que não é... Pelo apesar menos desse, fica ali no limite, né? Do menos 2,5, então é um jogo que talvez possa ter aí mais de 2 gols. E nos confrontos diretos, né, um bom retrospecto a favor do Flamengo, que venceu 6 dos últimos 7 jogos contra o time celeste. E esse outro jogo aí que não tá na conta foi um empate, tá? Então são 7 jogos seguidos, um tabu longo já, né? 7 jogos consecutivos que o rubro-negro carioca não perde para o Cruzeiro. Vamos pro nosso momento Bet Nacional, vamos dar uma olhadinha nas odds para ver o que a gente consegue buscar de valor nesse confronto. Favoritismo do Flamengo, odd 1,6, né? 1,60, o Cruzeiro é o azarão, né? 5,50, acho que muito pelo jogo ser no Maracanã. Dá para apostar no Flamengo, mesmo com vários desfalques, né? Vários jogadores ali na Copa América, a odd já tá atrativa. Atrativa. Cara, eu acho que dá. A gente vai esmiuçar um pouquinho mais o site para tentar buscar algo que consideramos de mais valor, né? Mas já vale a pena sim a vitória do Flamengo, tá? Acho que o Flamengo jogando em casa é muito forte, né? Antes dessa derrota para o Juventude, eu acho que eram 9 jogos consecutivos sem perder, mais ou menos 8 ou 9, e a maioria ganhando, só tinha um empate aí no meio. Então, assim, esse jogo contra o Juventude realmente são condições muito atípicas, tá? É muito difícil jogar contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi, é um time que não perdeu em casa ainda nesse Campeonato Brasileiro, né? E não à toa bateu o líder Flamengo atuando em seus domínios. Mas vamos dar uma olhada em gols também, né? Porque a gente trouxe aqui que
por mais que tenha aquele retrospecto de menos 2,5 gols do Cruzeiro, conforme eu disse, a maioria dos jogos saiu pelo menos 2 gols. Né? E a gente vê que a média dos dois times é bem alta, né? É cerca de 2,5 gols por jogo, tanto do lado do Cruzeiro quanto do lado do Flamengo. E o que eu queria destacar aqui não é nem o mais de 2,5 gols, que já tem uma odd absurda, 2,12. Mas a gente acaba tendo uma alternativa mais atrativa, que é o mais de 2 gols, pagando 1,6. Essa eu gosto demais. Por quê? Tem a mesma odd ali da vitória do Flamengo, né? Mas aqui eu diria que a gente tá mais protegido. Por quê? Se sair exatamente 2 gols, o dinheiro é devolvido. Você só vai perder dinheiro nessa aposta se a partida terminar 0-0 ou 1-0 para as duas equipes, coisa que acredito eu que não vai acontecer. Vale lembrar que os últimos 2 jogos do Flamengo no Maracanã, ele venceu as 2 partidas, mas por 2-1, né? Então assim, bateu também esse mais de 2 gols. E eu prefiro aqui do que a vitória do Flamengo, por quê? Vai que o jogo termine 1-1, por exemplo. Então você está protegido. Muito bem, então vamos ficar com essa. A gente deu 2 boas oportunidades, né? Tanto a vitória do Flamengo, mas também aí para quem não está tão confiante assim que o Flamengo possa vencer, esse 2 gols tá bom. Até porque se o Flamengo não vencer, provavelmente vai ser um empate ou com gols, né? Exato. Mas muito difícil ser um 0-0, né? Ou é 1-1 ou é 2-1 para alguém, então você vai ter aí o green ou no máximo o reembolso com essa aposta, então também acho que é um pouco mais segura do que a vitória do Mengão. Então vamos repassar? Dica do Tipster e fique de olho para Flamengo e Cruzeiro pela Série A do Campeonato Brasileiro. A nossa dica do Tipster para o duelo de gigantes do futebol brasileiro, Flamengo e Cruzeiro se enfrentam no Maracanã. E a dica do Tipster fica por conta do mais de 2 gols asiáticos. Se sair exatamente 2 gols, o dinheiro ainda é devolvido para o apostador. Observamos que a média de gols de Flamengo e Cruzeiro no Campeonato Brasileiro são muito elevadas, acima de 2 gols. Então, existe uma alta tendência de pelo menos 2 golzinhos nesse confronto e aí você já está protegido no reembolso. O Fique de Olho vai ser uma alternativa até mesmo para quem quiser pegar pré-jogo, né? A vitória do Flamengo, que paga exatamente a mesma odd aí pré-jogo do mais 2 gols, cotaçãozinha de 1,6 no momento da gravação desse vídeo. Acreditamos que também é uma boa pedida, pois o Flamengo atuando em seus domínios é muito forte e o Cruzeiro atuando de visitante não tem um retrospecto tão bom, né? O Cruzeiro está muito bem no Brasileirão, está em quinto, mas muito por causa da campanha como mandante. Então o Fique de Olho acaba sendo uma alternativa aí, tanto para o ao vivo, mas para o pré-jogo também já compensa para o apostador que estiver confiante na vitória do Rubro Negro. Boa, então análise feita aí de mais um Bets do Dia, Campeonato Brasileiro, duelo entre Rubro Negro, Carioca e a Raposa Mineira. E a gente vai ficando por aqui, tá? Chega ao final de mais uma edição do Bets do Dia, aqueles recados, tá? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá essa moral pra gente aqui e entra lá em tvbet.com porque tem mais conteúdos, tem mais Bets do Dia, tem outros programas, tem conteúdo em texto também, então fica ligado aqui na TVBet, o seu guia definitivo para as apostas esportivas. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio! Valeu, galera, tamo junto! Tamo junto.